Gente, eu sei que alguns aqui estão na nossa vigília pela primeira vez. E existe uma palavra que eu quero compartilhar com vocês agora, que ela é muito pontual para nós. E essa palavra em específico, eu posso dizer que ela é uma resposta. Tenho muita clareza no meu coração que essa palavra ela é uma resposta. Uma resposta a quem? Há muita gente, muita dúvida que muitas pessoas têm sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fazemos. E essa palavra em específico, não sei vocês, mas assim, eu comecei a pregar o Evangelho com 5 anos de idade. Tem palavras que o Espírito Santo vem e nos revela na hora, assim, ó, a gente recebe, e seria muito bom se todas fossem assim, que o negócio flui. Mas tem algumas palavras que a gente recebe que Deus nos dá a direção e a gente precisa parar, estudar e cavar um pouquinho a fundo para receber de Deus. Mas essa em específico não é nenhuma dos dois. Deus foi construindo ela nos últimos anos no nosso coração. E eu lembro que quando Deus começou a falar com a gente sobre isso, eu com o Natan, a gente sempre teve muito momento de mesa. Eu lembro que a gente começou a conversar, eu falei, Natan, Deus começou a ministrar isso, vamos começar a anotar. Ele vinha falando, eu quero ver a hora que você estiver completo. E eu acho que chegou hoje o dia. Falei para vocês que eu comecei a pregar com 5 anos, né? Vocês sabem como é que foi minha primeira pregação? Ela virou uma piada que me perseguiu enquanto eu estive naquela igreja. Porque eu tinha 5 anos de idade. E aí eu fui pregar, e eu era uma criança. Eu fui pregar o que eu sabia. E eu sabia o que eu ouvia. Então qual foi a minha pregação? Eu tinha 5 anos de idade, tá? E a minha pregação da igreja é que um dia eu bebia, eu fumava, usava droga, mas aí Jesus me libertou e agora eu estava na igreja. Essa foi literalmente a minha primeira pregação. E aí já deu para vocês entenderem por que ela virou piada, né? E foi engraçado hoje, né? Na época eu tive vergonha depois. Todo mundo começou a rir. Mas aí, o que aconteceu? O pastor da igreja, na época, ele na verdade eu cresci já meio que, de certa forma, no ministério. Eles ainda acreditavam que podia sair alguma coisa ali. Então eles me deram para pregar de novo no outro culto de criança do outro mês. Todo mês tinha um. E aí daquela vez eu sabia que eu não ia poder falar que eu bebia, que eu fumava. Aí eu lembro que a minha mãe, eu aprendi a ler nesse tempo, nesse mês que passou. Por quê? Porque aí minha mãe pegou um devocional daqueles infantis e começou a me ensinar. João 3,16. A gente passou um mês estudando aquele devocional, que era o que eu ia pregar no outro mês. E aí o que aconteceu? Quando eu fui pregar naquele outro mês, eu peguei, consegui ler o versículo, que foi a primeira coisa que eu aprendi a ler. Depois que eu li o versículo, eu esqueci tudo. Aí eu olhei para a igreja olhou de volta para mim. Eu olhei para eles de novo, ficou mais ou menos igual vocês olhando para mim aqui. Aí eu literalmente joguei o microfone e saí correndo. Aí depois dessa deu certo. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Aí eu nunca mais parei. Aí para felicidade de alguns e felicidade de outros. Mas o que acontece? A minha primeira pregação era um testemunho que nem era meu. Por que eu estou compartilhando isso? Quando eu me lembro de 2016, quando eu estava começando a fazer coisas na universidade. Em 2016, estava começando a se organizar as coisas como movimento. E em 2015, mais exato no dia 5 de agosto de 2015, eu fiz a minha primeira sala de oração na Univale, sozinho. Depois eu fui conhecendo pessoas, aí tinha uma galera que já fazia célula, eu me juntei com eles, foi indo. Mas quando eu cheguei em Itajaí, que eu não conhecia ninguém, eu fui procurar como é que era o modelo bíblico de começar as coisas. Aí primeiro eu fui conversar com os pastores que eu fui conhecendo da cidade, ninguém entendeu nada do que eu estava falando, porque era uma coisa nova. Hoje é comum a gente fazer um movimento na universidade, mas 10 anos atrás não era tanto. E aí eu entendi que Paulo, quando chegava num lugar, a primeira coisa que Paulo fazia era procurar os cristãos daquele lugar
e tentar somar com eles e construir junto com eles. E aí eu fui fazer isso, eu fui procurar os crentes da universidade. Em 2016 tinha uma galera queimando por Jesus lá, a gente fez muita coisa junto. Só que antes de eu conhecer essa galera, eu fiz publicidade, eu fui procurar os crentes de publicidade. Aí, eu lembro que para minha surpresa, mais de 70% da sala que eu estava, ou melhor, cerca de 30% da sala que eu estava era hétero. E aí eu fui olhar as outras salas de publicidade, e aí eu comecei a ver uns ali que parecia, tinha um jovem específico, que tu olhava para ele e falava, esse cara é um cara de Deus. Literalmente, sabe aquela pessoa que não consegue disfarçar? Eu falei, eu vou chamar esse cara, eu fiz amizade com ele, a gente começou a conversar. Quando eu me aproximei, a gente começou a conversar, ele estava vendo uma vida totalmente errada. E aí teve um dia, nós já estávamos começando a se reunir, fazer célula no intervalo, coisas assim. E ele faltou as 2 primeiras aulas para ficar bebendo com a turma do Esquenta, em frente ao Univale. Aí na hora do intervalo ele entrou, e aí já tinha pegado uma certa intimidade com ele, assim, já estava meio entendido assim. Eu cheguei fazendo um papo reto com ele. Eu falei, mano, vamos trocar uma ideia. O que você está fazendo com a tua vida? Você está querendo provar o quê para quem? Aí ele assustou assim, eu nunca tinha falado sério com ele. Aí ele falou, mano, por quê? Como assim? Eu falei, cara, é o seguinte, eu me aproximei de ti, porque antes de eu te conhecer, eu te olhei e eu vi que tu parecia ser um homem de Deus. A gente começou a conversar, você realmente parece uma pessoa de Deus. Isso não condiz nada com o que você está fazendo, na forma que você está vivendo. Por que tu está com esse estilo de vida? Você está querendo provar alguma coisa para alguém? Ou o que você está querendo fazer? E aí ele me disse uma coisa, que ele foi sincero, tá? Ele não estava mentindo nem nada. Mas ele disse, Samuel, eu só estou tentando construir meu testemunho. Eu falei, como assim? Isso aconteceu de verdade, 2016. Ele falou, não, é porque você tem razão, eu quero ser um homem de Deus. Mas todos os homens de Deus que eu escuto e que vão falar, eles são homens de Deus e eles contam que eles viveram uma vida no pecado perdido e Cristo resgatou eles. Eu falei, mas não pode. Aí só que ele começou a falar isso e o olho dele lacrimejou assim. Ele não chorou. Aí a gente sentou, a gente passou, aí foi a minha vez, né? Eu faltei as 2 últimas aulas para ficar conversando com ele. E aí eu comecei a acompanhar ele. Depois disso eu fui em alguns cultos na igreja dele e infelizmente era verdade, as pregações eram apenas testemunho. O que eu quero compartilhar com vocês nesse começo? Compartilhar o nosso testemunho edifica a vida dos irmãos, dá credibilidade para aquilo que a gente está fazendo. Mas a gente não pode confundir compartilhar o nosso testemunho com compartilhar o Evangelho. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida testifica que Deus é real. Aquilo que Deus toca na nossa vida e que transforma as nossas experiências com Deus provam que Ele é real. Mas o Evangelho não é o que Deus fez na minha vida, nem o que Deus está fazendo na minha vida. O Evangelho é a história que Deus está escrevendo a partir da eternidade sobre a terra. O Evangelho não é a minha história, é a história de Deus. E o grande erro dessa história toda não é a questão do testemunho, é que nós tivemos durante muito tempo uma visão reduzida do Evangelho. Que ao invés de nós compreendermos o Evangelho como a grande história de Deus, nós reduzimos o Evangelho a uma mensagem de salvação. O Evangelho ele contém salvação, mas ele não é só isso. E o que eu quero começar a compartilhar com vocês? Se nós formos olhar a narrativa do Evangelho, a gente vai perceber que a Bíblia ela não é várias histórias desconexas que você pode ler, tira uma lição de moral de uma, a outra não te interessa, você deixa de lado, e você vai pegando isso e formando aquilo que você acredita. A Bíblia é uma narrativa da história de Deus, com início, meio e fim. Ela conta uma história, que é o que Deus está fazendo. E essa história não começa com uma humanidade caída no pecado, com pessoas caídas no pecado e Deus querendo salvar essas pessoas. Essa história tem um outro começo. Se você vai ler Gênesis já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus cria, Ele vai dizer: isso era muito bom. Se a gente quiser entender o início um pouquinho mais a fundo,
existe um discípulo de Jesus chamado João, que tanto no seu evangelho quanto na sua carta, ele também começa falando do princípio, mas de formas diferentes. Quando você vai ler o evangelho de João, ele começa dizendo: no princípio era o verbo e o verbo era Deus, certo? Mas verbo é uma palavra em português. A expressão que João usa é a palavra logos. E logos é igual ao economos. É uma palavra que não tem só um significado, ela tem vários. Logos, quando você vai ver o significado dele, ele vai dizer princípio elementar para que algo venha à existência. Ele era a razão fundamental para que sustentava uma ideia. Logos era muito utilizado quando os filósofos desenvolviam uma teoria e fundamentavam aquela teoria para que se tornasse algo para que as pessoas acreditavam. João, quando fala que no princípio era o Logos, estava dizendo que no princípio era aquilo que era necessário para que as coisas existissem. Era a matéria-prima para que as coisas viessem a existir. Quando você vai para a carta de João, João começa a sua carta dizendo: proclamamos a vocês aquele que era desde o princípio, que vimos, ouvimos e apalpamos, certo? João escreve essa carta para combater a filosofia de Platão que estava entrando na igreja. E Platão dividia a realidade entre o mundo das ideias e o mundo material. Aí começou a entrar uma heresia que dividia as coisas entre espiritual e material. Aí João começa a carta dele falando isso para provar que o Cristo, que era espiritual, entrou no mundo material para que Deus santificasse todas as coisas. Mas quando ele fala proclamamos aquele que era desde o princípio, a palavra que ele usa é uma palavra grega chamada arche. E essa palavra significa fonte de origem, que tem primazia e domínio. Então a gente entende que a história não começa com uma humanidade caída, ela começa com Deus em sua glória, com Cristo, e a partir de Cristo criando todas as coisas em sua glória, com primazia e domínio. Esse é o começo. O mundo não foi criado caído, ele foi criado perfeito. Só que no meio do caminho acontece um acidente. O pecado entra na história. E quando o pecado entra na história, as coisas se bagunçam completamente. Quando o pecado entra na história, o homem perde sua conexão com Deus. A criação se torna sujeita ao cativeiro de inutilidade que Paulo vai dizer. O pecado atrapalha todas as coisas. E aí sim a realidade fica caída. E aí então onde nós vemos o quê? Cristo entra na história para reconciliar consigo toda a sua criação. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? O livro de Colossenses vai dizer algo muito profundo a respeito da obra de Cristo na cruz. Ele vai dizer o seguinte, eu vou ler um tantinho legal de versículos, que é para fundamentar bem, tá bom? Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 20. Está escrito assim: pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, quanto as que estão estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por que eu li esse tanto de versículos? Porque esse versículo não fala só que Cristo morreu por todas as coisas. Ele dá exemplos. Ele cita quais são as coisas. E ele vai deixar claro que a obra da reconciliação que Cristo fez não é apenas pela nossa salvação, mas por toda a criação que o pecado afetou. Jesus
não morreu apenas para que eu não vá para o inferno e para que eu vá para o céu. Jesus morreu para destruir os efeitos do pecado sobre a criação e para que aquilo que foi criado para a sua glória volte a ser para a sua glória. Jesus, ele fez essa obra na cruz para nos reposicionar nele. E a Bíblia vai dizer que através da cruz ele reconciliou consigo todas as coisas. A gente leu aqui, certo? E aqui fica uma pergunta: se na obra da cruz Cristo reconciliou consigo todas as coisas, então por que hoje nós ainda vemos o mundo caído? Porque nós não vemos ainda todas as coisas reconciliadas com Cristo. Existe um meio pelo qual Deus está realizando a sua obra, e esse meio é através do próprio Cristo. Porém aqui a gente precisa se atentar para Jesus e ver não só o que Jesus fez no sentido salvífico, mas o que Jesus nos instruiu a continuar. Você vai perceber que Jesus tinha uma mensagem central. Jesus tinha uma mensagem, e era a mensagem que ele pregava, e é a mesma mensagem que os discípulos pregaram depois, é a mesma mensagem que Paulo pregou depois, e é a mesma mensagem que sustentou a igreja primitiva. Qual que era essa mensagem? Sempre que você quiser entender melhor um termo bíblico, existe um princípio na teologia que é a lei da primeira menção. Você vai lá na primeira vez que aquele termo é citado, e depois vai acompanhar como Deus desenvolveu aquele termo. A primeira vez que Jesus aparece pregando ou ministrando vai estar em Mateus capítulo 4. E ele vai estar dizendo o seguinte, Mateus 4, do 15 ao 17. Vai estar escrito: terra de Zebulon, terra de Naftali, Galiléia dos gentios, caminho do mar, além do Jordão. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Dali em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem central que Jesus anunciava não era vocês serão salvos, era é chegado o reino de Deus. Você vai ver as parábolas de Jesus, elas vão girar sempre em torno de um tema, e esse tema é o reino de Deus. Ele vai dizer que o reino de Deus é como uma semente, ele vai dizer que o reino de Deus é como a dracma perdida, o reino de Deus é um tesouro que o homem achou no campo e vendeu tudo para possuir. E inclusive, quando Jesus foi morto, a sentença de culpa que colaram na cruz, que aquela placa em cima da cruz era a sentença que a pessoa tinha feito, o crime que ela tinha cometido. E na placa de Jesus está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A mensagem que Jesus anunciava, ela era a mensagem de um reino. Jesus não foi crucificado porque ele curava pessoas, ele foi crucificado porque ele passou a ser visto como um rei. E aí eu não vou aprofundar nisso, senão eu vou fugir um pouquinho aqui do tema. Mas se a gente começa a entender que Jesus anunciava um reino, que o Evangelho era sobre um reino, a pergunta que precisa ficar para nós é: o que de fato é então esse reino de Deus? E para não me alongar muito, a definição mais objetiva de reino de Deus que eu já ouvi e que eu acredito é muito simples. Reino não é democracia, reino é um lugar soberano, aonde você tem um rei, ele tem uma palavra de ordem, ele governa. O reino de Deus é um lugar onde Deus governa soberanamente. Esse é o reino de Deus. A gente entender isso até abre um pouquinho a nossa mente para entender quando Jesus falou qual devia ser a nossa prioridade. Jesus fala: qual que é a prioridade? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra justiça, que é registrada na Bíblia, ela significa estado perfeito. Então, não que seja errado, tá? Mas quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele não está falando primeiro vai orar, ou primeiro vai ler a Bíblia, ou primeiro vai na igreja. Essas coisas são meios para que a gente busque o reino. Mas quando Jesus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando buscai a soberania de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida.
Quando ele fala para mim buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar que Deus venha me governar de forma soberana, ao ponto de que a minha vontade seja a vontade dele. Porque ao ponto que ele começa a cumprir a tua vontade dele na minha vida, a minha vida vai sendo restabelecida ao propósito original que ele criou para mim em Gênesis. Então a justiça de Deus começa a ser executada. Estão entendendo até aqui? Entenderam que é o reino de Deus? Amém. Então agora eu vou entrar no que eu realmente preciso dizer hoje na palavra. O tema do nosso encontro hoje é a Eclesia, certo? A revolução começa na igreja. Na verdade, esse tema, por completo, ele é tema de um livro de um pastor chamado Exil Bozo. E qualquer semelhança não é mera coincidência. É claro que eu não estou aqui pregando o conteúdo do livro, mas nós intencionalmente deixamos algumas coisas meio objetivas para gerar nas pessoas a vontade de buscar mais profundo. Então não é o conteúdo da minha mensagem, mas se você quer entender mais sobre o propósito da igreja, é uma indicação para você, amém? Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, ela seria a Eclesia dos Gadarenos. E por que esse nome? Porque Jesus, ele não só trazia a mensagem de um reino, mas ele trouxe um caminho pelo qual esse reino deveria acontecer. O reino de Deus é a forma como Cristo vem reconciliando consigo todas as coisas, e elas vão sendo retomadas ao seu lugar de origem para a glória de Deus. E aí o Diógenes já leu, eu não vou ler tudo de novo para até mesmo não ficar cansativo, mas Jesus, quando tu olha a história dele, de como ele conduziu o ministério dele, você vai descobrir que Jesus não viajava tanto para outras regiões. Ele poucas vezes saiu da região central ali, de Jerusalém, da Judéia e de Samaria. Ele ficava ali. Alguns dizem que o mais longe que Jesus foi 352 quilômetros. Eu ainda não fiz o cálculo, então eu estou confiando nesse aí. Só que existem duas vezes, não as únicas, mas as duas que eu quero trazer aqui na mensagem, que Jesus ele sai fora da jurisdição judaica, ele sai fora daquele povo. E uma dessas vezes, ele vai para um lugar chamado Cesareia de Filipe, que é quando ele dá a declaração que dá o nascimento da igreja. E para a gente entender o que Jesus realmente estava fazendo quando ele estava dando início à sua igreja, a gente precisa entender o contexto de algumas coisas. Porque Jesus ele estava imerso em uma cultura. Quando você está imerso numa cultura, existem coisas que não precisam ser explicadas, as pessoas ele entendem. É a mesma coisa, nós estamos em Itajaí, balneário aqui, certo? Se eu falar para vocês que todo ano tem a marejada, quem sabe o que eu estou falando? É a cultura daqui. Agora, se eu chegar lá em Minas Gerais e falar que no sul tem a marejada, eles vão perguntar o que é isso. Eu vou ter que explicar para eles, certo? Então existem termos que a Bíblia não se dá o trabalho de explicar, porque para eles era comum. Mas hoje para nós não é, nós precisamos entender. O que acontece? Começando, pela primeira vez que eu quero falar que Jesus saiu fora da sua jurisdição. Ele foi para um lugar chamado Cesareia de Filipe. O que era uma Cesareia de Filipe? Quer dizer, o que era uma Cesareia? Você vai ver na história que essa não era a única Cesareia que existia. Existiam várias naquela época. Inclusive uma que era mais citada na história era chamada de Cesareia Marítima, que era onde era o meio pelo qual Roma administrava todos os outros impérios. O que era uma Cesareia? Vou te explicar. O Império Romano, lembra que quando Jesus nasceu, Roma estava governando sobre ele, certo? O Império Romano tinha uma forma de governar, de expandir o seu governo e de aumentar a sua influência sem tirar a autonomia do povo local. Então, quando Roma pretendia alcançar um lugar, havia duas formas daquilo acontecer. A primeira forma era quando os cidadãos romanos já moravam naquele lugar. E aí eles começavam a se reunir e eles criavam um grupo chamado de convento. É literalmente daí que vem a palavra convento. O que era o convento? Era um grupo que eles tinham um ditado. Esse ditado era: aonde 2 ou 3 estiverem, Roma estará no meio deles. Eles faziam esse convento
E o objetivo deles era fortalecer ali a cultura romana. Quando aquele convento começava a crescer e começava a realmente ter um certo impacto, então César enviava para aquele lugar um apóstolo. E já que eu explico o que era o apóstolo, essa era a primeira vez, a primeira forma que Roma expandia. A segunda era uma forma mais intencional. Era quando Roma olhava para uma região e falava: nós queremos conquistar aquela terra. O que eles faziam? A primeira coisa que eles faziam era enviar um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas eram chamados de evangelistas. Os evangelistas, eles eram diplomatas romanos. E eles iam para esse lugar levar o evangelho. E qual era o evangelho? É chegar do Império Romano, ou é chegar do Reino de Roma. Quando eles chegavam nesse lugar, eles não chegavam com guerra. Eles chegavam de uma forma totalmente diplomática, para conversar com a autoridade daquele lugar e falavam: olha, a gente tem um reino aqui que tem saneamento básico, que tem exército, que tem soldado, que a gente é próspero. A gente olhou para vocês aí e viu que vocês têm nada disso. Vocês querem se unir com a gente? Aí o que acontece? Aquele povo podia dizer não. Só que se eles dissessem não, atrás do evangelista tinha um exército. E aí eles entravam e tomavam lugar à força. Então quase ninguém falava não. A partir do momento que eles aceitavam, então Roma adquiria um território. Eles literalmente compravam um território para que pertencessem a eles. E esse território era chamado de Cesareia. Era uma terra de César. Isso é a origem do que hoje nós conhecemos como embaixada. Aquele lugar agora era de Roma por direito, não era tomado ilegalmente. Mas aquele lugar que era de Roma por direito estava dentro de um território que era de outra nação. Esse lugar é chamado de Cesareia, terra de César. Dentro desse lugar, depois que isso já estava acertado, o evangelista voltava para a casa dele e ia sondar outro lugar para ele evangelizar também. Aí Roma enviava um outro grupo de pessoas, que eram chamados os apóstolos. Os apóstolos, eles tinham um apelido naquela época. Eles eram conhecidos como sabotadores de cultura. Os apóstolos iam para Cesareias e construíam o que é chamado de eclesia. O que era uma eclesia? Era literalmente uma assembleia que eles montavam para a expansão política de Roma e para a influência cultural sobre aquele lugar. A eclesia, ela passava a funcionar dentro de uma Cesareia. Só que era uma reunião na qual as pessoas daquele lugar eram chamadas para participar. Então o significado de chamados para fora não era: estamos aqui, vamos sair para fora dessas quatro paredes. Era porque as pessoas tinham que sair para fora do seu território local e entrar na Cesareia, que era um território fora daquilo que era deles. Literalmente, o significado de chamados para fora no contexto bíblico não é eu ser chamado para fora de um lugar físico, mas é eu ser chamado para fora de uma ordem de governo. É eu ser chamado para fora de uma influência que eu estou vivendo, para fora de uma mentalidade que eu tenho. Para quê? Para que eles entrassem na eclesia. E dentro daquela eclesia, eles faziam literalmente uma assembleia onde todo mundo era convidado a participar, mas poucas pessoas podiam falar. Quem podia falar? Os apóstolos e algumas pessoas daquela sociedade. Que pessoas? Eles tinham critérios. O critério é que devia ser homem acima dos 30 anos, que ou era um comerciante influente, ou era alguém que serviu ao serviço militar por 2 anos, ou era pai de família. Por que eles tinham esses critérios? Porque eles acreditavam que alguém que tinha esse tipo de vida era alguém que não ia falar por causa própria, mas ia falar defendendo aqueles a quem ele amava. E aí Roma então começava com essas pessoas a conversar e a debater sobre a cultura daquele lugar, de forma que, à medida que o processo ia andando, aquele lugar começava a ser influenciado e subjugado pela cultura romana. Quando Jesus nasce, e você vai ver a história de Jesus, Israel estava no meio desse processo. Você vai ver que os centuriões romanos já faziam a guarda. Você vai ver que o templo, inclusive, já havia sido influenciado pela cultura romana.
que eles haviam até colocado uma casa de câmbio na porta do templo, que eles tinham que trocar a moeda judaica pela moeda romana para poder usar no templo. Você vai ver que vários ramos da cultura romana da cultura judaica já havia sido influenciado por Roma. O propósito da eclesia era que ela fosse um meio para o qual o reino se expandisse, sem que eles precisassem assumir a espada e fazer uma guerra. Era um reino que se expandia pela influência através de uma mudança de mentalidade. O que Jesus faz nesse caso? Ele leva os discípulos para uma Cesareia. Quando Jesus ele chega na Cesareia, ele está caminhando com os discípulos, ele para num lugar específico. Que lugar que era esse? Se puder botar a foto ali para mim, por favor. Jesus, quando ele vai dar a declaração que o Diógenes leu, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Jesus para literalmente nesse lugar aqui, da foto, em frente. O que era esse lugar? Todo mundo consegue ver certinho, né? Esse lugar que vocês estão vendo é uma pedra, é uma rocha, que estava na frente de um banco. Aquela caverna maior era uma nascente do rio. Esse lugar era um lugar onde aqueles outros buracos ali, que estão naquela pedra, eram nichos de adoração que estava sendo feito nessa eclesia. E eles estavam fazendo sacrifícios de adoração e coisas tão repugnantes mesmo, ao ponto de haver orgias sexuais como oferta de adoração, que os judeus passaram a acreditar que aquela caverna maior era literalmente a porta do inferno por onde o mal entrava na terra. E nesse lugar eles adoravam especificamente um deus que era chamado o Deus Pan. Se você puder passar para a próxima imagem, era esse aqui. Está meio escuro a imagem, mas esse aí, o Deus Pan. Ele é conhecido como Deus do pânico, Deus do medo, quer dizer, que é do nome dele que se origina a palavra pânico. Qual que é a questão? Pode voltar, meu irmão, era só para eles entenderem. Jesus, ele não está falando uma coisa aleatória. Ele não está simplesmente jogando algo espiritual. Ele está trazendo uma realidade a partir da cultura que ele vivia, deixando claro qual era o nosso propósito como igreja. Essa Cesareia que Jesus está, ela tem um nome. E aí a gente começa a ver algumas coisas. Ela se chamava Cesareia de Filipe. Mas a Cesareia, por mais que ela tinha alguém governando, ela deveria ser de César. Essa em específico, ela tem um nome, ela era Cesareia de Filipe. Por que ela era Cesareia de Filipe? Quando você vai ver a história, você vai descobrir quem era Filipe. Sabe quem era Filipe? Mateus capítulo 2 vai dizer que naqueles dias Herodes, irmão de Filipe, governava naquele lugar. Esse Filipe que governava essa Cesareia era o irmão de Herodes. E Herodes foi o cara que cortou a cabeça de João Batista, porque João Batista condenou o pecado dele de ter roubado a mulher do irmão. O que acontece na história? Filipe, que era o irmão de João Batista, que foi envergonhado porque o irmão dele pegou a mulher dele na frente de todo mundo, ele passa a governar essa Cesareia e ele torna ela um lugar de maior profanação. Então essa Cesareia, ela passa a ter um Herodes governando sobre ela. Você já começa a observar que esse lugar era politicamente corrupto, sexualmente impuro, moralmente depravado e espiritualmente idólatra. Jesus traz os discípulos para esse lugar, para literalmente na frente do que eles acreditavam ser a porta do inferno, na frente do maior centro de adoração daquela época, e pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, a famosa declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E diante dessa declaração Jesus fala: sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia. E é interessante porque naquela época os lugares de adoração eram o templo e a sinagoga. Mas Jesus não fala: eu vou construir o meu templo ou a minha sinagoga. Ele fala: eu vou edificar a minha eclesia e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus estava liderando ali uma declaração que é sim espiritual,
é sim as portas do inferno literalmente. Mas para aquelas pessoas que estavam ali, elas entenderam essa mensagem de uma forma mais clara, porque as portas do inferno estavam literalmente na frente delas. E Jesus deixa claro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua eclesia. Agora, a eclesia de Jesus, ela não era o ponto final, ela era o ponto inicial. As pessoas saírem para fora da sua realidade para ir para uma eclesia, não era onde o propósito delas terminavam, era onde começava. Porque o propósito de uma eclesia não era assim um fim em si mesmo, mas era que aquelas pessoas que participassem fossem transformadas ao modelo e à cultura daquele reino, para que elas saíssem sob uma nova regência. Essa é a primeira vez que Jesus sai fora da sua região, que eu comentei aqui. Mas existe uma segunda vez. Teve outras, mas a que eu quero comentar aqui. A segunda vez que Jesus sai, eu quero compartilhar aqui. Ela está em Marcos, capítulo 5. Eu não vou ler tudo porque são 20 versículos. Mas Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, tem uma história. Dessa vez Jesus sai e ele vai para uma região, que era uma região de 10 cidades, chamada Decápolis. Só que Jesus, ele não chega a entrar nessa região de Decápolis. Ele entra numa cidade chamada Gadara. Quando ele entra nessa cidade, havia um endemoniado ali. E assim que Jesus entra, aquele endemoniado já manifesta. Jesus vai lá para expulsar aquele demônio. E quando Jesus vai expulsar, descobre que na verdade ele era uma legião. E aí eles falam: não, deixa a gente ir para uma manada de porcos que tem ali. E quando Jesus libera, os demônios entram nos porcos, os porcos se jogam na água e morrem afogados. E aqueles porcos eram na verdade o maior mercado, o meio de sustento daquelas pessoas. E eles então expulsam Jesus daquele lugar. Jesus, ele acaba de entrar, liberta o demoniado, ele é expulso, literalmente expulso. Quando Jesus é expulso daquele lugar, ele está saindo, aquele endemoniado vem correndo atrás de Jesus e fala: mestre, deixa eu ir com você, deixa eu ser seu discípulo, deixa eu ir também. E aí Jesus olha para aquele homem e diz: você não vai vir comigo, você vai voltar para a tua família, vai voltar para os seus amigos e contar para eles como Deus foi bom com você. E sabe o que a história vai dizer? Jesus foi expulso de Gadara, mas por causa daquele homem, toda Decápolis, uma região de 10 cidades, ouviu a fama de Jesus. Toda Decápolis ficou sabendo da fama de Jesus por causa de um homem que foi testemunho vivo do lugar onde o próprio Cristo foi expulso. O que eu quero dizer para vocês sobre uma eclesia de gadarenos? Tu pode passar a próxima imagem para mim, por favor? Não, a próxima. Isso aí. Eu já apresentei isso aqui em outros cultos nossos, mas estatisticamente falando, apenas 1% de todos os cristãos são chamados a ser pastores. Cerca de 3,5% vão uma vez na vida falar na frente com o microfone, igual eu estou fazendo aqui. Existem 5% que têm um chamado para exercer um ministério integral. E cerca de 15% são bivocacionais, pessoas chamadas para a sociedade e também para o ministério, fazem as duas coisas, tipo eu hoje. A maioria, 80% dos cristãos, não foram vocacionados para atuarem dentro da vida ministerial. E essas pessoas não estão fora do propósito de Deus. Quando nós falamos de uma eclesia dos gadarenos, é entendermos que todos são enviados, mas alguns vão ser para o outro lado do mundo e outros para o outro lado da rua. Mas o nosso propósito é que todos sejam formados e façam parte da missão de Deus. Volta para mim 2 imagens ali atrás. Isso daí. Essa é uma imagem interessante e não foi eu que inventei ela. Ela na verdade foi uma das aulas que eu tive de missiologia na pós-graduação, quando falava sobre o propósito de Deus e a maneira que o reino avança. E o que a gente percebe ali? A coisa mais parecida com o reino de Deus na terra é uma família.
Famílias saudáveis é a base que consiste em uma igreja saudável. Só que a igreja, e aí eu estou falando da igreja instituição, tá? Igreja CNPJ, nós estamos na Baianos da Graça, eu frequento CI, tem pessoas da Assembleia, tem várias igrejas aqui representadas. Essa igreja, ela tem demandas, ela tem necessidades. As pessoas que servem nessa igreja têm uma grande demanda para fazer. E o que acontece? A igreja, ela tem um papel sim de discipular, de acompanhar as pessoas, mas ela sozinha não dá conta. E é onde desde sempre, não vou lembrar aqui, mas se eu não me engano, desde o século XVII, se eu não me engano, Deus tem levantado o que se chamam de escolas, agências missionárias e ministérios que são chamados para eclesiásticos como nós, que não tem um propósito de substituir a igreja, mas de discipular os gadarenos. Sabe, nós falamos muito no nosso ministério sobre as esferas da sociedade, mas é muito comum, e o que mais acontece comigo são pastores e líderes que vêm conversar e perguntam como que a minha igreja pode ser influente nas 7 esferas da sociedade. E a verdade é que a igreja não foi chamada para isso. A verdade é que não é. Tem uns que vêm conversar perguntando qual que é o projeto que vocês têm para a educação. Eu falo, cara, todo o projeto que a gente tem se resume em uma palavra: discipulado. O enraizado só tem um propósito: discipulado. O Economist tem um propósito: discipulado. Por quê? Porque às vezes a gente distorce algumas coisas. Porque a gente ouve falar das esferas e pensa, não, então beleza, então agora no meu ministério eu vou desenvolver aqui um projeto para política. Eu vou desenvolver agora um projeto então para as escolas, eu vou desenvolver um projeto para os empresários. E aí eu, como líder, começo a coordenar tudo isso. Mas enquanto eu estou entrando nisso, a pessoa que está comigo, que realmente foi chamada para essa área, continua desistida. Nós não falamos de criar projetos, mas de discipular pessoas. O propósito de Deus e o propósito da Eclesia não é que ela se torne triunfalista e venha governar sobre todas as coisas. É que ela forme as pessoas que foram chamadas por Deus para ser o reflexo de Cristo nesses lugares. Eu já estou caminhando para o final. E o que eu quero concluir com essa mensagem é que o propósito de uma eclesia é formar os gadarenos. Porque lembra quando a pergunta que eu fiz? Se Cristo reconciliou consigo todas as coisas, que está escrito em Colossenses, está falando que Cristo reconciliou com ele todas as coisas, certo? A pergunta é, por que elas ainda não estão reconciliadas? Sabe por quê? Porque lá em Gênesis tem um versículo que me chama a atenção, ele passa batido pela maior parte das pessoas. Gênesis 2:5 vai dizer que Deus havia terminado de criar a terra, Deus havia terminado a criação, e a palavra vai dizer que a terra ainda não frutificava, porque não havia quem cuidasse dela. E aí vai dizer que Deus cria o homem, eu e você, para cuidar e cultivar a criação. Deus é soberano, Ele é dono de tudo, mas Ele nos criou desde o início em Gênesis e nos deu a mordomia da criação. Ele confiou a nós o Economist. Então o que acontece? Deus nos reconcilia com Ele para que nós estejamos de volta ao nosso propósito original e venhamos a exercer aquilo que Ele nos criou para ser desde o princípio. A obra de Cristo na cruz começa em nós, para que através de nós a terra seja reconciliada com Ele. Como que Deus vai resplandecer, glorificar Cristo em todas as coisas? Através de Cristo sendo resplandecido na nossa vida. O que nós precisamos entender é que a obra completa de Deus, ela abrange todas as coisas. E que o Evangelho, quando ele vem de maneira completa, ele não reduz a nossa salvação, mas ela faz parte. Nós entendemos que Deus tem um propósito em salvar pessoas, mas também em redimir culturas, também em libertar a criação e também em preparar o mundo para a sua volta. Porque nós vivemos hoje a era do já é, mas ainda não. É um reino que já é uma realidade da minha vida, mas que ainda não é plenitude nessa terra. Ele só será pleno quando o rei retornar. Mas aonde que eu quero finalizar? É que se Colossenses vai dizer que Cristo reconciliou consigo todas as coisas,
Em 2 Coríntios 5,18, Paulo vai dizer, 18 não, perdão, 2 Coríntios 5:20, Paulo vai dizer que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Ele não fala que Deus nos deu o ministério da salvação, mas da reconciliação. Porque uma vez reconciliados com Cristo, nós nos tornamos esse agente de reconciliação. E no mesmo texto, Paulo vai dizer uma outra palavra. Ele vai dizer que nós somos embaixadores do reino de Deus. O que é um embaixador? É aquele que representa um reino numa terra distante. Lembra que a eclesia era uma embaixada? Nós estamos hoje aqui na embaixada do reino de Deus. E nessa embaixada somos feitos embaixadores. Para quê? Para que ao sair daqui, nós tenhamos carregar esse reino. Não de uma forma triunfalista, mas de uma forma reconciliadora. Porque o Deus que é soberano quer que todas as coisas sejam reconciliadas com Ele. E aí Paulo, ele vai ser um pouquinho mais explicativo nisso quando ele vai dizer em Romanos capítulo 8, do 19 ao 21. É bem conhecido, mas eu acho que talvez hoje, dentro desse contexto, talvez você entenda de uma forma mais profunda. Quando Paulo vai dizer: pois toda a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a criação ficou sujeita a um cativeiro de inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que eu quero concluir com vocês? Deus tem um propósito de se manifestar e revelar sua glória através de todas as coisas, e nós somos as pessoas que Ele escolheu para isso. Sabe, quando nós falamos na divulgação disso que nada se faz sem a igreja, é porque o reino veio através de uma eclesia. Não tem outro caminho para o reino de Deus vir. Jesus estabeleceu assim. Então qualquer coisa que venha falar em nome de Jesus e que não honre o caminho com a igreja, já está fora do propósito de Deus. Só que a eclesia não era o fim em si mesma. Ela era o lugar onde as pessoas entravam para ter uma mente transformada, para receber uma nova cultura, para fazer parte do novo governo, para que quando elas voltassem para suas vidas, elas vivessem através de uma nova ordem. Elas se tornassem um exemplar daquela nova ordem. O caminho que Jesus nos traz, e deixa bem claro aqui, é o seguinte: nós viemos aqui para quê? Para que se cumpra em nós Romanos 12, para que a nossa mente seja renovada, para que nós sejamos transformados. Para quê? Para quando a gente sair lá fora, a gente ainda está no mundo caído, a gente ainda está no mundo que está perdido em trevas, mas o Evangelho não nos coloca no caminho escapista de que o mundo está caindo e eu vou fugir daqui. Existe um pastor que usou uma expressão que eu gostei muito. Ele falou que a gente não pode ser a igreja Titanic, que só está cantando enquanto o navio está afundando. Mas Jesus nos chamou para sermos a fonte de transformação desse mundo. E nós precisamos ter como exemplo a igreja primitiva. Se você pegar a história, você vai ver que a igreja primitiva foi a que mais viveu as profundidades de Deus, certo? Mas foi a que mais sofreu perseguição. Na época de Nero faltou madeira para ele crucificar cristãos. A igreja que a gente tem como exemplo mais gloriosa foi a que viveu na época mais tensa da história. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Bíblia fala que os fins dos tempos virão tempos difíceis para o mundo, com guerra, rumor de guerra, todas aquelas coisas. Só que isso não inutiliza o fato de que nesse tempo Deus vai levantar a sua igreja mais gloriosa. A gente fica tão focado na destruição que vai acontecer no mundo que a gente não percebe que, paralelo a isso, existe o tempo da manifestação dos filhos da forma mais gloriosa, para que Ele venha através de nós. Eu quero concluir com uma frase do Loren Cunningham, o fundador da Jocum, onde ele vai escrever em um de seus livros que o propósito de Deus é reconciliar consigo todas as coisas, pessoa por pessoa, esfera por esfera. E a menos que o príncipe desse mundo tenha algo no nosso coração, nós não temos nada a temer. Sabe o que eu quero dizer? É que todos nós
somos chamados a ser participantes do reino de Deus. Todos nós somos parte da obra que Ele está fazendo nessa terra. Uma obra que começa na igreja, mas que abrange toda a criação. Uma obra que aqueles que foram chamados para o ministério integral ou foram chamados para o ministério vocacional são parte dela. Mas aqueles que não foram, talvez você seja igual a Maiara, chamada para ser professora, ou Bruno para ser gestor de empresas, você não está fora do reino de Deus. Muito pelo contrário, você é tão participante da missão do reino quanto todos nós. Amém?